Bom, gente, quando a gente fala em MDC, eu já traduzi para vocês em máximo divisor comum, tá? É chamado, né, essa sigla aí de MDC. Mas o que significaria isso? O que é isso, Rodrigo? Então, olha só. Eu até coloquei aqui para vocês que o MDC, entre dois ou mais números, é o produto dos fatores primos comuns elevados ao menores expoentes. Para tudo, Rodrigo, eu não entendi nada. Calma, vou explicar agora. Eu vou ensinar para vocês 4 métodos para você conseguir resolver o seu MDC. Mas primeiro você precisa entender. Na outra aula, nós falamos de primos. Quem são os números primos? Você já decorou? Fundamental, hein? Então vamos repetir comigo pelo menos os principais, os primeiros. Vamos lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante, ok? Gravou até o 23, ó, eu já fico tão feliz com você. Então esses são os números primos. E o que é um número primo, pela regra? É um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Só possui 2 divisores. Show de bola! Muito bem! Mas vamos entender na prática como funciona? Olha para cá, gente. Quando a gente fala assim, o primeiro método que eu vou ensinar, eu vou pegar um exemplo pequeno, curto, para que a gente possa visualizar de todas as formas possíveis. Mas, Rodrigo, qual é o método que eu tenho que aprender? Bom, cada exercício, às vezes, tem uma metodologia que é mais rápida de você conseguir resolver aquele problema. Então, seria interessante você aprender as 4 mesmo, tá? Então, olha para cá. MDC, entre 12 e 18. Qual é o MDC de 12 e 18? Aí você pensa, poxa, MDC é máximo divisor comum. Para aí, Rodrigo. Eu lembrei. Você falou comigo na outra aula. Isso aí. Máximo divisor. Opa, divisor. Lembra passado e múltiplo. Lembra futuro. Vai. Divisor. Lembra passado e múltiplo. Lembra futuro. Se é um máximo divisor comum, então eu tenho que pegar o maior divisor comum deles, né? Ou seja, eu tenho que pensar nos divisores que é o passado do número. É ou não é? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar tanto o 12 quanto o 18, certo? Olha para cá. Quais são os divisores de 12? É o passado de 12, abaixo de 12. Aqueles que a gente consegue dividir. Fala para mim. É o 1, o 2, o 3, o 4. 12 dá para dividir por 5? Não, por isso que eu não coloquei. Dá por 6, não dá por 7, não dá por 8, não dá por 9, e agora só vai dar pelo próprio 12. Então, se a gente reparar no quais são os divisores de 12, são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São todos aqueles números que a gente consegue dividir e dar um resultado inteiro. Show? Beleza. Vou fazer a mesma coisa com o 18. Olha para cá. Quais são os divisores de 18? Dá por 1, dá por 2, dá por 3. Você fica brincando de dividir mesmo, tá? 18 por 3 dá 6. 18 por 4. Dá por 4, gente? 18 por 4 não, né? Tem que apagar isso aqui, ó. Isso aqui está errado, não dá por 4. Tá? Dá por 6, dá por 9 e dá por 18. É isso mesmo. 1, 2, 3. Por quê? Olha só que interessante. Vou dar uma dica para vocês. Eu coloquei aqui todos os divisores possíveis, né? Agora, tenta pegar as extremidades e multiplicar. Olha para cá. Vou pegar aqui, por exemplo, o 1 e multiplicar com 18. Dá quanto? 1 vezes 18? 18. Agora, pega o segundo com o penúltimo. 2 vezes 9? 18. Agora, pega o 3 vezes 6, que dá quanto? 18. Então, esses são os possíveis divisores, né, do 18. Se você quiser fazer isso, você também pode fazer com o 12. Olha, 1 vezes 12 é 12. 2 vezes 6, né, era quanto? 12. E 3 vezes 4, também 12. Confirmando para vocês todos esses divisores. Aí, quando eu pergunto o MDC entre esses dois números, ou seja, quem é o maior número que é divisível, que seja comum tanto para 12 quanto para 18? Quem é, gente? Se é o maior, eu vou começar de trás para frente, não da frente para trás, né? Então, olha para cá. O 12 tem aqui, mas não tem 12 aqui. Tem 18 aqui, mas não tem 18 aqui. Ó, tem 9 aqui, mas não tem 9 aqui. Mas, Rodrigo, tem 6 aqui e tem 6 aqui. Opa!
esse é o maior número que é divisível pelos dois números, ou seja, tanto por 12 quanto por 18? Sim ou não? Sim! Ah! Então, nós já achamos que o MDC de 12 e 18 é igual a 6. Beleza pura? Show! É isso. Esse é o primeiro método. Esse método dá mais trabalho, mas para número curtinho, vale a pena a gente poder entender isso. Show? Vamos para o próximo método? Olha para cá. Esse método, né, a gente trabalha assim, ó. Você vai decompor em fatores primos, que eu já expliquei na aula de ontem, separadamente cada número, ou seja, tanto 12 quanto o 18, tá? Aí vamos lá, gente, vamos fatorar, vamos decompor o 18. Decompor significa dividir pelos números primos. Quem são? 2, 3, 5, 7 e 11 na ordem, tá bom, gente? Então vamos lá. 18 dá para dividir por 2? Dá. Dá quanto? Dá 9. 9 dá para dividir por 2? Não dá. Aí sim você vai para o próximo número primo, que é quem? O 3. Então beleza. 9 por 3 dá quanto? Dá 3. 3 ainda dá por 3? Dá. Beleza, então dá 1. Show de bola. Resumidamente, como é que fica isso aqui? O 2 está aparecendo uma vez, então por isso que eu pego 2 e elevo a 1. O 3 está aparecendo duas vezes, por isso que eu pego o 3 e elevo a 2. Fantástico? Então ficou 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. Isso aí mesmo. Agora vamos fazer a decomposição do 12. O 12 vai dar por 2, dá quanto? 12 por 2 dá 6. É uma divisão, né, gente? 6 dividido por 2 ainda dá? Dá quanto? 3. 3 não dá mais para dividir por 2. Eu vou para o próximo número primo, que é quem? 3. E 3 por 3, isso vai dar 1. Acabou, fantástico. Vamos resumir isso? Né? O 2 aqui está aparecendo quantas vezes? 2 vezes, e o 3 está aparecendo uma vez. Por isso que fica 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Até aí, tudo bem? Então, o que eu fiz? Fiz a decomposição normal desse segundo método. A regra me diz, e a regra é bem clara. Basta agora você pegar as bases que são comuns, por exemplo. Tem 2 aqui, tem 2 aqui? Tem. Tem 3 aqui, tem 3 aqui? Tem, fantástico. Mas quem eu vou pegar, Rodrigo? Um está elevado a 1, um está elevado a 2, e aí? Você sempre vai pegar a mesma base que tiver nos dois, aquele com menor expoente. Show de bola? Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar o 2 elevado a 1 ou o 2 ao quadrado? Eu vou pegar o 2 elevado a 1, sempre com o menor expoente. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, o 3 ao quadrado ou o 3 elevado a 1? O 3 elevado a 1. Então, eu vou pegar o que eu circulei aí, né? Vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Você sabe que 2 elevado a 1, qualquer coisa elevada a 1, é ela mesma. Então, você elevado a 1 é você. Ok? Então, como é que fica isso, gente? Então, fica 2 vezes 3, que dá quanto? 6. A mesma resposta que a gente tinha feito anteriormente. Então, esse é o segundo método. Perfeito? Então, é decompor, encontrar os comuns com menores expoentes. Decompor, encontrar os comuns com menores expoentes. Show, gente? Beleza. Vamos, então, para o terceiro método. Como é que ele fala assim, o terceiro método? Ó, o terceiro método, ele imita um pouco o MMC. É como se você pegasse, né, que é uma das formas que eu gosto bastante, que é você decompor, em vez de separado, é fazer tudo juntinho. Perfeito? Você vai pegar o 12 e o 18 e vai decompor eles juntinhos. Como é que a gente faz isso? Normalmente, no processo de divisão pelos números primos, hein? Não esquece disso, ok? Então, vamos lá. Dá por 2? Quem é o primeiro número primo? É o 2. Então, ó, 18 por 2 dá 9. E 12 por 2 dá 6. Então, eu consegui dividir. Perfeito? Aí que eu quero que vocês fiquem ligados, tá? Eu quero que você preste atenção se eu conseguir, né, dividir esses dois números, nesse caso, por 2. Então, tá? Agora, por exemplo, 9 e 6 que dão o meu resultado, certo? Dá para dividir por 2? Rodrigo, o 6 dá, mas o 9 não. Então, beleza, você vai continuar somente com 9, com 6, e vai repetir o 9, tá bom? Então, olha como é que fica. Dividindo por 2, aqui eu vou repetir o 9, e 6 por 2 vai dar quanto? 3.
Agora eu pergunto, 9 e 3, o que sobrou? Dá para dividir por 2? Não. Agora eu vou para o próximo número primo, que é quem? O 3. Então vamos lá, gente. 3. 9 dá para dividir por 3? Opa, dá! Muito bem! Então vamos lá. 9 por 3 dá quanto? Dá 3. E 3 por 3 dá quanto? 1. Ainda dá para dividir por 3? Eu tenho que chegar no 1, lembra? Para fazer a decomposição, o seu objetivo geral importante é chegar no 1, tá? Então vamos lá. Ainda dá por 3? Dá. Dá 3 dividido por 3 vai dar 1. E aqui você repete. Aí eu pergunto assim para vocês. Existem números que a gente consegue dividir, né, os dois números ao mesmo tempo. Por exemplo, esse 2 aqui, nós conseguimos dividir tanto 18 quanto 12. Assim como esse 3, que eu consegui dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, eu só botei um asterisco ao lado daqueles números que eu consegui dividir ao mesmo tempo. Por exemplo, esse 2 aqui só dividiu 6, mas não dividiu 9. Esse 3 aqui só dividiu 3, mas não dividiu 1. Então, eu só vou pegar, só vou circular, só vou marcar aqueles números, tá? Que conseguiram dividir os meus dois números, que é o 18 e o 12, tá bom? Então, aqui no caso, gente, aí eu vou pegar o que está em asterístico e vou pegar e multiplicar simplesmente isso. Dá quanto? 2 vezes 3, isso vai ser igual a 6. Acabou. Esse é o terceiro método. Então, faz juntinho e só multiplica aqueles que você consegue dividir todo mundo. Fechado? Então, vamos para o quarto e último método? Vem comigo. Na regra do jogo da velha, montar um jogo da velha mesmo, que nada mais, que nada menos, é uma divisão. Como assim, Rodrigo? Não entendi. Se eu quero um MDC entre 12 e 18, você vai pegar o maior e dividir pelo menor. Ou seja, vai ficar 18 divididos por 12. Tudo bem? Se você fizesse essa conta normalmente, olha como é que ficaria. 18 divididos por 12 vai dar quanto? 1, porque 1 vezes 12 é 12. Para chegar a 18, isso vai dar quanto? 6. É ou não é? Então, olha, aqui que está embaixo do 12, que é o 1, a gente chama de quociente. E aqui o que sobrou, o que resta, o nome já diz, é o resto. Perfeito? Então, na hora que você vai montar o seu jogo da velha, que eu acabei de colocar aqui para vocês, certo? Em cima, eu sempre vou colocar o meu quociente e embaixo sempre vou colocar o meu resto. E no meio são os resultados que a gente vai calcular. Por exemplo, o 18 e o 12. Então, você pega sempre o 18, pegar sempre o maior e colocar o menor do lado, certo? Aí você vai armar a conta. Ó, 18 por 12, aquele 1 aqui que você achou de quociente, você vai botar aqui em cima. E aquele 6 aqui, você vai botar aqui embaixo. Até aí, tudo bem? Então, é como se fosse uma nova arrumação do cálculo da divisão. Beleza? Bom, aí não deu zero, porque o seu objetivo no jogo da velha é encontrar o zero. Então, se não deu zero, eu vou pegar esse resto e vou repetir aqui, ó, trazer ele para cá. Perfeito? Visualizaram? E o que você faz agora? Uma nova divisão. Como assim, Rodrigo? Aqui, ó. 12, agora você vai dividir por 6. Quanto é 12 divididos por 6? Fazendo a conta, se você quiser armar, não tiver seguro, não tem problema. Você arma aqui no cantinho, ó, 12, com o mouse é mais difícil, mas não tem problema. 12 dividido por 6, aqui vai dar quanto? 2, porque 2 vezes 6 é 12. Para 12, resta nada. Aí, o que eu fiz? Vou colocar esses resultados que eu acabei de fazer aqui lá no jogo da velha. Então, como é que fica? O 2 lá em cima, porque é o quociente, e o resto 0. Rodriguinho, encontrei o meu resto 0. O que você vai fazer? Mais nada. Quando você encontra o resto 0, o MDC é o que está aqui, ó. É o que está em cima dele, é o resultado, é o próprio, que dá 6. Fantástico? Então, eu ensinei para vocês MDC de
4 formas diferentes. Eu acho fantástico vocês aprenderem as 4. É claro que na prova, eu não vou pedir, faça daquela forma ou de outra, né? Eu acho interessante vocês aprenderem as 4 maneiras, porque tem exercícios que, às vezes é mais fácil aplicar um método, às vezes é mais fácil aplicar outro método, e assim por diante. Perfeito, gente? Foi um prazer enorme de estar com vocês nesta aula maravilhosa. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula. Tchau, gente!